A todos que a partir de agora estarão nos acompanhando nessa live, desejo uma excelente noite. Estou aqui juntamente com o professor Antônio Pires para mais uma edição do Simpósio de Tecnologias da Informação da Unigran. Estamos na segunda edição, esse evento já foi realizado no ano passado e com certeza foi um grande sucesso e esse também não será diferente. Professor Antônio, boa noite. Qual a sua expectativa para o evento? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. No momento que a gente aborda um pouco sobre a nossa área de tecnologia, a gente consegue abordar visões diferentes de pessoas que são de fora da nossa rotina. Isso é muito importante para que vocês possam ganhar conhecimento, saber o que está acontecendo em cada parte do mundo, em lugar diferente, né? A gente agregar isso na vida das pessoas. Então é um prazer enorme estar com vocês. A gente espera que vocês gostem de um evento que nós nos dedicamos para fazer algo especial para vocês. Esse evento é uma realização dos cursos da área de Tecnologia da Informação da Unigran. O evento ele tem o intuito de abordar novas tecnologias e tendências de mercado, de forma a contribuir com a formação dos acadêmicos. Então, a CIT Unigran oferece aos participantes a oportunidade de adquirir novos conhecimentos com pesquisadores e profissionais renomados que aqui, então, são convidados. Então, mais uma vez, aos nossos acadêmicos, aos nossos convidados, tá? Desejamos um excelente evento, que vocês façam bastante proveito dos conhecimentos que aqui serão transmitidos. Eu vou passar aqui a oportunidade para o professor Antônio estar fazendo a apresentação do nosso palestrante dessa noite. Pessoal, o tema da nossa palestra é essa tal de agilidade. O palestrante é o Wagner Mendes Voltz, que eu conheço ele como Fusca já faz um bom tempo. Então, pode nas perguntas mandar Fusca, que ele não vai achar nenhum problema. O Fusca ele é especialista em administração com ênfase em gestão de tecnologia da informação pela FAI, graduado em Sistema de Informação pela Universidade Federal do Paraná, atua como professor desde 2012 e analista de sistemas desde 2005. Atua como Agile Coach e métodos ágeis desde 2011. Tem experiência na área de ciência da computação com ênfase em metodologia e técnicas de computação. Pessoal, com vocês, professor Fusca. Isso aí, obrigado pela apresentação aí. E como eu sempre falo, pode ficar sem medo, o pessoal que estiver aí no chat, na ferramenta mandando dúvidas, pode falar de Fusca. Eu sempre costumo apresentar que eu sou o Fusca, o apelido é Wagner, tá? Então, quem sabe até o final da palestra a gente explica o porquê, né? Mas a gente tem um grande desafio hoje de falar sobre agilidade, métodos ágeis. Eu queria agradecer aí o convite, o Antônio, o Marcos, o pessoal da Unigran, pelo convite. E eu gosto muito de falar com a galera acadêmica, por quê? Porque eu gosto de aproximar a realidade de uma empresa com o mundo acadêmico. Tem muita coisa legal que o mundo acadêmico pode contribuir para o mundo empresarial e vice-versa. Então, eu gosto de estar nas duas trincheiras, vamos dizer assim. Eu acho que vai ser bem legal esse papo. Eu vou tentar trazer uma realidade aí de como a gente pode usar algo disponível aí que a gente vai falar para quem já passou ou vai estudar na engenharia de software. Provavelmente você vai ouvir falar sobre métodos ágeis. Mas eu vou até trazer uma visão de métodos ágeis que não necessariamente é só para software. Então, quem sabe você aplica na sua vida. E quem sabe aplicando na sua vida, até na vida acadêmica, você vai ser muito mais feliz. Puxa, mas então o Fusca vem falar aqui sobre felicidade? Não, mas quando você faz um trabalho que realmente foi legal, você vai ficar mais feliz. E a agilidade vai te ajudar a fazer só o que precisa ser feito, tá? Que é uma coisa muito chata quando você faz algo que não precisa fazer, né? Não sei, você. Qualquer coisa, comenta aí, interage aí. E se você tiver perguntas durante o evento aqui, durante a apresentação, pode mandar aqui na ferramenta e aos poucos o pessoal vai selecionar e vai mandar para mim e eu vou respondendo. Se o pessoal achar prudente mandar apresentar dúvida no meio da apresentação, fique à vontade, mostrem aí que não vai ter problema. Vou soltar meu relógio aqui para não perder o tempo, tá? Se eu estiver olhando aqui de lado, que eu estou olhando para a minha apresentação, mas estarei sempre focando aqui e vou voltar para falar no
com vocês olho a olho aí, tá bom? Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa tal de agilidade. Vou pegar aqui o meu apontador de laser aqui, ó, bonitão. Vocês estão vendo aqui meu e-mail, quem quiser entrar em contato em algum momento, wagnerfusca@gmail.com. Vamos lá, todas as minhas redes sociais são Wagner Fusca, exceto o Twitter, que tem um underline no finalzinho, tá? Beleza? Então, esses slides ainda não estão, mas até o final desta noite vão estar disponíveis nesse site, speakerdeck.com/wagnerfusca, ou também eu mando para a instituição e a Unigram pode disponibilizar em PDF em qualquer meio que ela bem entender. Beleza? Esse material é para vocês, é de vocês, então não tem nada que vai ficar escondido. Quem quiser ler um pouco mais sobre o meu blog, sobre o que eu penso, tá aqui, ó, wagnerfusca.medium.com, e me adicione no LinkedIn. Sempre posto alguma coisa legal lá que possa ajudar você academicamente ou profissionalmente. Beleza? Vamos lá. Eu não vou conseguir ver vocês, eu sinto falta de ver vocês, mas eu imagino que neste momento você vai interagir comigo. Tente interagir comigo. Então, de repente, se você está com a porta aberta, fecha a porta aberta do seu quarto, da sala, desliga a TV, futebol, Copa do Mundo é só amanhã, 7 da manhã, com o jogo da Argentina. Deixa quieto esse negócio, agora foca aqui na nossa semana aqui de estudos, nesse simpósio. Vamos lá. Pense o seguinte, como que eu monto um quebra-cabeça? Pô, mas peraí, o cara vem falar sobre agilidade e vem falar de quebra-cabeça, o que tem a ver? Tem muita coisa a ver, tá? Porque montar um quebra-cabeça fala muito como você pensa em resolver uma situação. Como que você monta um quebra-cabeça? Tem gente que separa as cores, olha assim, de repente fala, vou separar as cores, o que é vermelho para um lado, azul para o outro, branco aqui e tal. Tem gente que já começa separando as bordinhas, as laterais, tem gente que monta as laterais e vai de fora para dentro, tem gente que monta de dentro para fora, tem gente que monta uma parte que acha que é mais fácil, tem várias maneiras de montar. Tem gente que vira tudo e fala assim, não sei nada de fazer, recolhe as peças e desiste. Tem gente que começa a fazer e desiste. Tem várias coisas que acontecem quando você monta um quebra-cabeça. Mas uma das maneiras que eu costumo fazer, agora eu vou falar como o Fusca costuma montar, eu e minha esposa, a gente vira aí todas as peças, 1000 peças ou mais ou menos, em cima de uma mesa e começa a falar, meu Deus do céu, que loucura que a gente vai fazer. A gente vai ficar uma semana, um mês sem mesa, porque vai ter que montar um quebra-cabeça gigante dentro de uma mesa. Em cima de uma mesa, não dentro, né? E aí a gente fala, vamos planejar o nosso trabalho. Vamos planejar como? Separando por cores. Vamos colocar aqui a tampa do quebra-cabeça como uma referência. Olha, a gente já tem um negócio que diz o nosso alvo. O nosso alvo é montar esse quebra-cabeça baseado nessa imagem. Separamos as peças. Agora a gente divide o trabalho em partes menores. E aí, cada um setor vai montando e quando a gente vê, tudo vai se encaixando e quando a gente percebe, puxa, tá tudo pronto. Mas daí acabou? Não, agora a gente tem que fazer o lançamento desse quadro. Ou melhor, vamos transformar esse quebra-cabeça num quadro. A gente passa cola, puxa, daí vai que a gente pensou, a gente esqueceu de colocar uma folha embaixo para colar. Imagina que eu quero pegar esse quebra-cabeça e transformar num quadro. Eu passo cola, geralmente, coloco isso num lugar, aí eu levo para um lugar para colocar uma moldura e aquele meu quebra-cabeça vira um quadro que eu posso decorar minha casa. Essa última parte de transformar em quadro e passar cola é opcional, tá? Mas montar o quebra-cabeça, acho que todo mundo entendeu. Talvez você seja parecido comigo, ou não. Mas geralmente eu planejo alguma coisa, não muito, planejo um pouquinho, começo a desenvolver, faço alguns testes, e aí eu percebo que deu certo e repito esse processo de planejar, desenvolver, testar, terminar. E assim vai indo. Esse processo de trabalho é muito parecido com fazer um software. Eu sei que aqui a gente tem pessoas que já conhecem a produção de software e tem gente que nunca viu como que se produz um software. Eu não vou tomar aqui o papel do professor Marcos de ensinar programação, mas eu vou ensinar o processo de fazer um software. Qual que é esse processo? Geralmente nós planejamos alguma coisa, ou seja, o Marcos, ele quer uma alteração no sistema de lançamento de notas da instituição. Então eu vou lá, converso com ele, eu anoto o que precisa fazer, a gente vai chamar isso de requisitos, vão ser documentos no Word ou em algum outro lugar. Então eu planejo o trabalho. Pego esse planejamento e quebro em partes menores.
E aí, eu e o Antônio saímos programando. Então, eu e o professor Antônio somos uma equipe de desenvolvedores e começamos a programar. À medida que a gente terminou de programar, a gente vai testar. E aí a gente pode testar de forma automática, ou seja, a gente cria um código que testa o nosso próprio código, ou alguém manualmente vai lá e testa. E aí a gente tem uma pessoa testadora, que a gente vai chamar aqui o Paulo, por exemplo. E aí, quando a gente testou e está tudo ok, passou em todos os critérios de qualidade, tudo aquilo que foi esperado e definido aqui pelo Marcos, a gente vai lançar a versão do software. Esse lançar ficou muito mais, como é que eu poderia falar, tátil, assim, você consegue sentir uma atualização de software quando você usa um smartphone e ele pede para atualizar o WhatsApp, algum outro aplicativo que você tem. Então, você está fazendo um deploy, uma atualização. Toda vez que eu falo de deploy, imagine que é subir uma aplicação, atualizar uma aplicação. E depois que aquilo foi para o ar, você tem que dar manutenção naquelas novas alterações. Se você investiu em uma boa camada de qualidade aqui, você dificilmente vai ter preocupação aqui. Mas um processo de software, ele costuma ter planejamento, desenvolvimento, teste, lançar a versão, manutenção. Até a gente chama isso daqui de Software Development Life Cycle, beleza? SDL. Esse é o nosso ciclo de desenvolvimento. Você pode fazer esse ciclo repetidamente. E aí, quando você faz isso em uma grande escala, ou seja, demora muito para rodar esse ciclo, a gente fala que isso parece uma cascata, um waterfall. Mais ou menos isso. Quando você faz isso um pouco mais quebradinho, parece ser ágil, mas é um modelo de interação incremental. Mas grave só isso aqui. Isso aqui é um processo para fazer software. Beleza? Só que acontece, esse processo não é de hoje, gente. A gente está em 2022. Esse processo ó, de muito tempo atrás existe lá, muito mais velho que você muitas das vezes. Eu nasci em 85, isso daqui já existia antes de 85. E o que acontece? O pessoal sempre que desenvolvia software fazia assim. E só que olha só que interessante. Em 94 surgiu um relatório chamado Chaos Report. E nesse relatório foi possível validar se o processo de desenvolvimento de software era bom ou não era bom. E o que a gente percebeu pelas respostas de pessoas espalhadas pelo mundo? Que somente 16%, ou seja, essa pizza aqui um pouco mais amarelada, eram projetos de sucesso em software. O restante aqui, ou seja, esses 31% mais 53%, eram projetos ou que falhavam aqui, ou que tinham atraso. Cara, ou seja, a gente errava muito mais do que acertava. É tipo 7-1, pegando o exemplo da Copa do Mundo. A gente tomava mais gol do que levava, ou do que fazia gol. E quando a gente toma mais gol, a gente está perdendo o jogo. E aí uma galera que trabalhava com engenharia de software, isso em 94, tá? Talvez tem gente aqui que nem nascido era nessa época. Eu lembro de 94 de estar vendo a Copa do Mundo aí, estamos em clima de Copa do Mundo, vendo o Bebeto balançando o que ele ia ser pai, assim, tetracampeão, viva o Brasil. Isso eu lembro. Eu não sei lá quantos anos de idade, mas eu lembro. E aí o que acontece? Eu tinha 9 anos de idade. E o que acontece nessa época aqui, cara, a gente mais errava do que acertava. E uma galera em engenharia de software falou, a gente precisa fazer desenvolvimento de software diferente. E aí começou a pensar em modelos diferentes. E nessa época, um cara chamado Ken Schauber e o Jeffrey Sunderland se juntaram lá e criaram um tal de Scrum, ou Scrum, igual alguns conhecem. Aí uma galerinha lá, tipo Kent Beck, pensou, a gente podia fazer uma programação extrema de software, e criou um tal de Extreme Programming, ou XP, ou XP. Aí outra pessoa lá começou a criar uma metodologia ágil chamada, ou melhor, não é metodologia, um negócio chamado FDD, Feature Driven Development. Aí o outro criou lá um negócio chamado Crystal. E cada um desses engenheiros de software espalhados pelo mundo começou a mudar a taxa de insucesso, ou melhor, de sucesso de 16% para quase 80%. E isso começou a dar tão certo que um dia essa galera trocou ideia e se juntou.
e criou um tal de manifesto ágil. E aqui, finalmente, surgiu a metodologia ágil, que você vai estudar na sua disciplina de engenharia de software, vai poder entender uma série de coisas. E o manifesto ágil, ou melhor, as metodologias ágeis, são baseadas em manifesto ágil. E o que a metodologia ágil prega? Ela prega em você ter um ciclo de desenvolvimento muito mais efetivo, com qualidade, entrega no prazo e aumentando essas taxas de sucesso, reduzindo as de insucesso. Então, quando a gente fala de metodologia ágil, a gente não quer falar de rebeldia, essa galera quer ser anárquico, que eles querem ter uma empresa tipo Google cheia de puff. Não, a gente não quer isso. A gente quer entregar software bem feito e com qualidade. Vocês vão fazer software durante a faculdade e vão poder errar muito. Que bom que vocês podem errar, porque muitas das vezes quando você está trabalhando numa empresa, você não pode errar. Por quê? Porque muita coisa está envolvida. Se você trabalha numa empresa que faz software de banco, cara, um erro que vai ao ar, um software errado, pode dar muito prejuízo. Por isso você acha meios de falhar rapidamente e de forma segura. E o método ágil te ensina a falhar rapidamente de forma segura. Mas vamos avançar aqui. Então já aprendemos que fazer software é um processo, e esse processo não era muito bom, mas uma galera de pessoas de engenheiros de software começou a achar uma maneira mais eficiente e chamou isso de método ágil. E o método ágil está baseado no manifesto ágil, que é baseado em 4 valores, que vai falar indivíduos, interações mais do que processos e ferramentas. Coisa bonita isso. Software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. E responder a mudanças mais do que seguir um plano. E aí eu vou trazer uma realidade para vocês, tá? Muitas das vezes, a maioria das empresas onde eu passo e dou consultoria de método ágil, a gente percebe o quê? Que as empresas estão muito, muito apegadas a processos e às ferramentas. Talvez você que já está na área já percebeu isso. Puxa, tudo é muito rígido, tudo é muito engessado. Eu não estou falando que não tem que ter burocracia, mas tem que ter um mínimo de burocracia viável. Tá? Não é o máximo de burocracia. Tem coisa que para você parece órgão público, e eu vou dizer para vocês, tem muito órgão público que é muito melhor e é muito mais ágil do que algumas empresas que eu já prestei consultoria. Por quê? Porque o próprio governo já entendeu que se ele não for ágil, ele gasta muito dinheiro de pessoas como nós, que somos contribuintes, um dinheiro público, e ele não pode ficar gastando dinheiro público assim. E já aprendeu a lição e já tem vários cases muito legais do como o governo está respondendo às situações de dificuldades e necessidades. Então, não estou falando que são os melhores softwares. A gente tem vários problemas com software governamental, mas eles são um processo muito interessante, melhor do que de muita empresa. Mas voltando aqui, os métodos ágeis, eles falam que o mais importante é ter software funcionando, não é ficar criando um monte de papelada, documentação que não serve de nada. É importante ter documentação, mas mais importante é o usuário usando o software. É muito importante falar com o cliente, não é falar uma vez com o cliente e ir embora. Não, a gente gosta de ter uma personalização, de ter a experiência do usuário, a UX, que a gente costuma falar. E é muito importante responder às mudanças do que seguir um plano. Puxa, se a gente não tivesse respondido uma mudança específica aí, em tempos de pandemia, talvez as pessoas não tinham ganho um auxílio emergencial, porque o pessoal da Caixa Econômica tem que fazer um aplicativo do dia para a noite. Se eles tivessem que seguir um processo licitatório, até hoje estava esperando essa licitação sair. E muitas pessoas tinham morrido de fome porque não tinha dinheiro. Tá? Então, um exemplo aleatório aqui para a gente entender como, às vezes, ao seguir um plano, atrapalha a mudança. A gente falando de Copa do Mundo, né? A gente teve uma série de situações que vamos seguir o plano de obras da Copa. Entregaram coisa... A Copa já tinha passado no Brasil, né? Um exemplo. Então, métodos ágeis é muito amparado nesse lado aqui, a gente fala do lado de esquerda, aqui, ó, indivíduos e interações, software e funcionamento, colaboração com o cliente e responder às mudanças. O que esses 4 valores dizem? Eles fazem um contraponto para aquele gráfico que só falava 16%. 16% de projeto que davam certo em 94 era por quê?
porque eles davam atenção a esses 4 pontos. Os outros que atrasavam ou não eram entregues, eles davam atenção a esse lado aqui mais à direita. E com isso, esse grupo de engenheiros se juntou e criou esse manifesto e falou, gente, se vocês querem ser mais eficientes no trabalho de vocês, foque em indivíduos e interações, foque em software funcionando, foque em colaboração com o cliente, foque em responder às mudanças. E uma coisa importante, que pode ajudar muito cada um de vocês. Eu gosto muito da frase inicial do Manifesto Ágil, que fala o seguinte, ainda estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazer o mesmo. Por isso eu venho aqui e para mim é um prazer falar com vocês, porque eu ainda estou aprendendo maneiras melhores de fazer software. E eu estou tentando ensinar vocês a fazer isso. E eu espero que vocês, dentro da faculdade e fora da faculdade, tenham essa mentalidade de você vai estar trabalhando, você vai querer crescer na sua carreira, mas não precisa oprimir ninguém. Todo mundo tem um espaço e se você ajudar o outro, você vai crescer muito mais e muito mais rápido na sua carreira, tanto acadêmica como profissional. Então fica a dica aí para vocês entenderem, essa é uma chave aí. A gente fala muito papo de coach, né? A chave, pega o código, essas coisas que vocês veem na internet, que às vezes vira zoeira, mas isso aqui faz muito sentido. Quando você mais ajuda o outro, mais você planta, mais você colhe. Lei da semeadura, isso aqui é lei divina, não tem como mudar. Então fica uma dica aí para vocês focarem nisso. Cada um está num tempo de jornada de vida, de carreira profissional e estudantil, e não tem nada de errado nisso. Respeitem um ao outro. E além dos 4 valores do Manifesto Ágil que visam mudar aquele percentual de insucesso de software, a gente tem 12 princípios. Eu não vou ler eles, senão vai ficar muito cansativo, né? Vocês vão dormir aí. Mas aqui, ó, rapidão. Satisfazer o consumidor, software funcionando, que a gente já viu, ó, atenção contínua ao quê? A excelência. A atenção contínua a sempre fazer um trabalho bem feito. Simplicidade e refletir e ajustar. Eu falei alguns aqui, mas eu vou aprofundar daqui a pouco neles, tá? Fusca, qual que você mais gosta se você tivesse que elencar os 12 princípios ágeis? Talvez essa é uma pergunta que surja. Eu gosto muito do item 9. A atenção contínua e a excelência de software fazem você ser mais ágil. Eu gosto muito de pensar isso. Todo mundo gosta aqui. Vamos pegar um exemplo aleatório aqui. Cara, é bom você entrar num carro que tá limpinho. Talvez você já pegou um carro aí, chamou um carro de aplicativo, né? Sei lá, Uber e outras empresas que existem. Pô, quando você entra no carro todo sujão, assim, você fala assim, cara, a viagem vai ser ruim. Mas quando você entra num carro que tá cheirosinho, bem bonitinho, pô, parece que a viagem vai até mais tranquila. Por quê? Porque alguém pensou na qualidade do trabalho, do serviço ali. Então, quando você pensa na qualidade do código-fonte que você está produzindo, você vai se tornar mais ágil. Por quê? Porque software tende a crescer rapidamente. Muitas linhas de código. E se você não mantém isso muito coeso, muito limpinho, e aí vai a dica, leia um livro Clean Code, Código Limpo. Se você não mantém isso limpo, o que acontece? É difícil dar manutenção. E quanto mais difícil dar manutenção, mais difícil é achar o bug que está no sistema. Quanto mais demora, mais insatisfeito fica o cliente, porque ele não recebe a atualização do software. Então, gosto muito do item 9, tá? Resumindo aqui, não estou terminando, não, calma aí, gente. Tem mais um tempinho de palestra aqui. O que eu quero que vocês entendam? Que se você gravar isso aqui agora, já está show de bola. Agilidade fala muito sobre vamos entregar software? Vamos parar de ficar enrolando o cliente? Vamos entregar software para o usuário usar? Vamos entregar com qualidade? Vamos satisfazer as expectativas do cliente? E vamos fazer uma coisa simples? Porque a gente complica demais, né? Tenta trazer isso daqui para o quebra-cabeça. Poxa, não é legal a gente terminar o quebra-cabeça? Vamos terminar com qualidade, ou seja, tudo bem organizadinho, tudo limpinho, não sem muita bagunça na mesa. Vamos satisfazer a gente mesmo, porque a gente está montando o quebra-cabeça pra gente, né? Tipo, que é legal, prazeroso a cabeça e tal. Vamos fazer um negócio simples, não vamos ficar complicando, fazer o quebra-cabeça de ponta cabeça, fazer, sei lá, já preso na parede. Não, vamos fazer um básico. Vamos montar uma vez, vamos montar mais uma, tipo, sei lá. Isso é ser ágil. Só que, além disso, a agilidade precisa de mais algumas coisas que eu vou falar na sequência, tá? Aí eu vou falar já do que eu aprendi.
O Antônio compartilhou que o Fusca programa desde 2005, lidera times ágeis desde 2011, hoje está como Agile Coach, presta consultoria. E sabe o que eu aprendi? Agilidade é meio para alguma coisa. Talvez você está sendo seduzido por mim de forma errada, e eu peço perdão se eu estou fazendo isso. Parece que o que eu estou falando aqui é mil maravilhas e vai dar 100% certo sempre. Não, eu vou te dizer que nem sempre. E se a agilidade, algum método ágil não está dando certo, eu posso trocar isso. Como que eu descobri isso? Alguns de vocês já conhecem o método ágil chamado Scrum, e que é muito legal. E eu comecei com o Scrum na minha vida. Só que um dia alguém falou para mim, Scrum é só isso que serve. E parece que entrou na minha cabeça. Eu falei, puxa, até que um dia eu entendi que, peraí, para resolver tal problema, o Scrum não me resolvia. Eu precisava melhorar mais alguma coisa. Então, eu percebi que não precisava fazer tal coisa do Scrum, precisava fazer outra coisa. Aí eu fui adaptando a minha forma de trabalho, ou seja, a minha forma, o meu meio para entregar alguma coisa. Eu não precisava seguir o livro à risca. A gente fala que é o by the book. Quando eu sigo só uma lista, uma receita, cara, nem sempre o bolo sai certinho. Imagina que eu estou fazendo um bolo, pego uma receita, cara, nem sempre vai sair igual. Então, cuidado com receitas. Entenda que agilidade não é uma receita de bolo, agilidade é um meio para trabalhar. E olha o que eu percebi também, meio para entregar algo com eficiência e eficácia. Vamos lá, talvez você já teve aula de administração, ou vai ter, ou já estudou o que é eficiência e eficácia. Aproveitando o clima de Copa, vamos fazer uma explicação do que é ser eficiente e o que é ser eficaz. Beleza? Para isso, temos um vídeo que não tem áudio, fica tranquilo, não vai estourar nada de áudio no seu ouvido. E eu vou fazer uma mega narração inspirado no grande Galvão Bueno. Olha aqui o nosso lateral direito da camisa roxa está correndo, aprofundando a bola, ele está correndo, ele vai chegar, ele vai avançar, vai entrar na área, ele vai poder cruzar e vai poder marcar o gol. E a bola saiu. Fabuloso. Isso aqui parece Série B, Série C do Brasileirão ou Série D, sei lá. Parece o nosso futebol raiz. É o que nos alegra todo final de semana, muitas das vezes. E aí, o que eu quero trazer aqui? Será que esse jogador aqui, nosso lateral direito, que correu o campo inteiro, ele foi eficiente? Sim, ele foi muito eficiente. Porque ele pegou a bola lá do outro lado do campo, e eu vou soltar de volta para você prestar atenção. Olha lá, ele saiu lá da área dele, cara. Ele cruzou o campo inteiro. Olha a velocidade desse cara. Tocando bola curtinho, quando precisou, deu uma esticada lá, ele vai entrar, tá eficiente. E ele fez o que ele tinha que fazer. O trabalho dele ele fez muito bem, que era cruzar o campo com a bola. Só que ele não foi nada eficaz. Qual que era a eficácia dele? A eficácia é fazer o trabalho correto. Ele não cruzou a bola. E o que eu quero dizer com isso? A diferença de eficiência e eficácia. Eficiência fala o seguinte, fazer certo a coisa. O nosso jogador, ele fez certo o trabalho dele. Ele tinha que cruzar o campo com a bola, cruzou. Mas ele foi eficaz? Ele não fez a coisa certa. A coisa certa era cruzar a bola pro goleiro não, pro atacante, entrar de carrinho, de cabeça de peixinho e marcar o gol. Então essa é a diferença de ser eficiente e eficaz. Muitas das vezes, no seu dia a dia de trabalho, na produção do software, você só é eficiente, nada eficaz. Métodos ágeis visam você ser eficiente e eficaz. Eu vou te dizer que em muitos lugares que eu passo dando consultoria, a empresa nem é eficiente nem eficaz. A gente começa com eficiência e já dá muito ganho, a gente já aumenta aquela taxa lá de 16% de projeto entregue, a gente aumenta para 30%, 40%, 50%, ou seja, a pessoa está entregando o trabalho, está fazendo certo. Só que muitas das vezes eles entregam algo que o usuário nem vai usar. Um exemplo, será que vale a pena uma empresa que começou agora e que vai fazer um software de banco, fazer algo que gera boleto? Será que não é melhor fazer só QR Code e Pix? Entendeu? Quando uma empresa escolhe fazer algo que ninguém vai usar mais, ela não está sendo eficaz. Imagina, ela vai entregar uma versão do software para Black Friday na semana que vem. Não, cara, Black Friday é agora na sexta. Se ela entregar semana que vem, ela não foi nada eficaz. Mas entregou sem bugs, ou seja, ela foi eficiente. Métodos ágeis ajudam você a enxergar
o como fazer um trabalho eficiente e eficaz. E como é que a gente faz isso nos métodos ágeis? Lembra a história de indivíduos e interações? Isso é muito importante, tá? Por isso a gente vai valorizar que num time de software tenha muita comunicação, tenha muito feedback, que a gente faça somente o necessário, a simplicidade. Gosto muito da frase simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito. Ó, que frase bonita para você colocar na sua rede social hoje. Simplicidade, a arte de maximizar o trabalho que não precisa ser feito. Precisa ter coragem, porque trabalhar com métodos ágeis tem que ter coragem, porque muda a forma de trabalhar. Por quê, professor? Por que, Fusca? Olha, a gente é acostumado a trabalhar e programar solitário. Uma atividade muitas das vezes solo. Eu aqui no meu teclado de madrugada ou durante todo o dia, sem ninguém me atrapalhar. Meu melhor amigo é quem? O YouTube e o fone de ouvido, ou o Spotify. E quando você precisa conversar mais com as pessoas, ou seja, ter comunicação, pedir e dar feedback, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para soltar uma versão de software e falar, não vai ter erro. E você tem que ter respeito pelas pessoas, pelo cliente, por quem está trabalhando do seu lado. Então, quando a gente busca muito comunicação, feedback, simplicidade, coragem e respeito, a gente está sendo mais ágeis. Nossa, Fusca, mas peraí, tem várias coisas aqui que é muito mais o tal dos soft skills, ou seja, um comportamento da pessoa. E é isso aí, cara. Na faculdade, você não deve só focar em hard skill, programação. Sim, isso é muito importante. Mas você também tem que ter um comportamento lidável. No dia a dia das empresas, você vai ter que ouvir alguns feedbacks que às vezes vão doer, mas também você vai poder opinar. Eu falo que vai doer porque essa é a realidade. A gente não está querendo dar um feedback que maltrate você, mas, poxa, se a empresa tem um critério de qualidade de entrega de software X e você está abaixo desse X, o pessoal vai te dar um feedback, ó, você precisa melhorar isso. Mas espera-se que aquela empresa seja respeitosa e fale, ó, você não está conseguindo entregar, a gente vai ficar aqui uns 3 meses do teu lado, pareando, ou seja, trabalhando em dupla, para você aprender e daqui a pouco você vai caminhar sozinho, não tem problema. Então é isso. Método ágil trabalha muito isso, muita comunicação, muito feedback, muita simplicidade, coragem e respeito, para quê? Para a gente ser mais eficiente e mais eficaz. E mais uma coisa importante no meio disso tudo. Ah, é tudo bonito, olha só, o Fusca está falando várias coisas. Mas tem uma frase aqui do Deming que é muito interessante. Ele fala o seguinte, sem dados, você é uma pessoa qualquer com uma opinião. Duro, né? Ai, que pancada. Muitas das vezes a gente fica dando opinião na rede social e não tem dado nenhum, né? Ah, eu acho que é tal lado é melhor, A, B, C, eu acho que a melhor linguagem de programação é a XYZ. Mas qual que é o dado que mostra que é melhor? Qual que processa melhor? Qual que compila melhor? Tem que ter dado. Tudo tem que ter dados. Se você não tiver dados para comprovar aquilo que você está mostrando, você acredita, você é só uma pessoa com uma opinião. Por isso que geralmente nos TCCs, nas monografias, você chega com um tema e você comprova, faz uma pesquisa científica para você mostrar que aquela sua opinião está certa, ou ela é só uma opinião mesmo. E aí o próprio Deming falou o seguinte, que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. E o que eu estou querendo dizer? Ah lá, o Peter Drucker, pai da administração moderna, falou o seguinte, o que pode ser medido pode ser melhorado. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que além de tudo isso, você precisa de dados e processos. Fazer software não orientado a dados e não orientado a processo é uma loucura. E o que são dados? Hoje, agora eu vou falar um techniquez. Se você não entendeu, respira aí, toma uma água e dá um respiro. Vamos pensar o seguinte. Você gosta muito de usar o celular e clicar rapidamente nas coisas e as coisas abrirem. Qual que é o tempo de latência entre o seu clique e o retorno da informação, tipo do YouTube ou na nuvem? Tá, isso é um dado precioso. Então, a partir desse dado, a gente toma novas ações para desenvolvimento de software. Não fica no achismo do tipo, uma pessoa achou que é isso. Não, é no dado. A gente olha assim, o site está recebendo 1 milhão
de acessos simultâneos. A gente precisa contratar mais espaço na nuvem, mais hardware. A gente precisa melhorar o nosso software. A gente está vendo, por exemplo, que a versão do Java 7 está começando a entrar em desuso. Por quê? Porque não tem mais manutenção e existem 15 mil vulnerabilidades. Ou seja, a gente está vulnerável na internet. Um hacker pode vir e aproveitar 15 mil oportunidades de ataque dentro do nosso software. Valores hipotéticos, tá? Eu não sei. Mas percebeu que não é só um papo do tipo, Java 7 desatualizou. Não, ele desatualizou e hoje estamos com 15 mil pontos de vulnerabilidade. É diferente o papo. Então, quando a gente fala de dados, tudo muda. E quando a gente trabalha com dados, a gente vai se tornar mais ágeis. E o que não é agilidade? Eu falei o que é agilidade, agora eu vou falar o que não é agilidade. Toda vez que eu falo agilidade, é método ágil. Agilidade não é passageiro, por isso é muito importante você entender o que eu estou falando hoje. Método ágil surgiu oficialmente em 2001. Já estamos com 21 anos desse tal método ágil. E não vai passar. É uma das melhores e mais eficientes maneiras de entregar um software e até de entregar qualquer outro produto ou serviço. Então não vai passar. Então estudem cada vez mais isso. Aproveitem quando tiver disciplina, um professor falando sobre isso, para vocês exercitarem. Eu não vou conseguir exercitar tanta coisa aqui, mas eu estou dando um gostinho para você de algumas coisas. Então não vai passar. É algo que vai te ajudar. É algo que vai permanecer muito mais tempo. Não é um tema isolado. Ou seja, transformação digital é um tema muito interessante. O que acontece? A gente está vivendo, e com a pandemia isso foi acelerado, os negócios que eram físico estão se transformando para o mundo digital. Pegando exemplo de Copa do Mundo. Estou no clima de Copa aqui, né? Então, cara, onde a gente via Copa do Mundo? Em 2 canais, que eram de TV aberta. Talvez era na Bandeirantes e na Globo. Hoje você está assistindo no YouTube com um streamer lá que está fazendo sucesso, que conseguiu os direitos da FIFA. E o cara, ele tá na casa dele transmitindo. Ou seja, ele tá no mundo digital, ele não tá no mundo... E ele não quer ir pra TV física. Ele quer continuar na Twitch, no YouTube e tá tranquilo. Você vê os bancos digitais, a maioria de vocês deve ter um cartãozinho roxo, ou preto, ou amarelo, ou verde de algum banco digital que não tem uma agência física. Por lei tem um lugar físico, mas assim, não é um lugar com uma porta giratória. Então você vê os grandes bancos tendo que se digitalizar. E o método ágil é um meio para a transformação digital. Se vocês estão me escutando e eu estou aqui em Maringá, é porque a gente está usando o mundo digital e a gente está se tornando mais ágeis. Porque eu estou conseguindo falar com vocês. Que legal. Não é só um framework. Aí agora vamos bem para a teoria chata, para algumas explicações. Não é teoria chata. Algumas explicações. Muito que a gente escuta de método ágil, só se fala de Scrum. Gente, tem mais coisas além do Scrum. O que é o tal do Scrum? O Scrum é uma metodologia ágil, que ela tem um processo definido de trabalho. Lembra que processo é uma coisa importante. E qual que é esse processo? Imagina o seguinte, existe uma lista do produto, uma lista de coisas a serem feitas no software, que com frequência uma pessoa analisa para ver se aquilo está fazendo sentido, e essa pessoa se chama dono do produto, ou Product Owner. Essa pessoa pega uma fatia do que precisa ser feito e sugere para o time de desenvolvimento. Quem que é o time de desenvolvimento? Pessoas que fazem análise do software, testadores, desenvolvedores. E isso entra numa reunião de planejamento, ou Sprint Planning. O resultado dessa reunião de planejamento é uma sequência de quadradinhos aqui, ou seja, de atividades que o time tem que fazer durante um período de tempo, que se chama sprint. O que é uma sprint? Pode ser um período de 1 semana, de 2, 3, 4, 1 mês, sei lá quanto tempo pode ser a sua sprint. Sugestão do Fusca, no máximo 3, de preferência 2. Então, 2 semaninhas de trabalho, esse time de desenvolvimento pega a lista de trabalho a ser feita e começa a fazer. Diariamente, eles param para analisar se eles estão avançando ou não. Não é para prestar conta do eu fiz, não fiz. Não, é para falar, a gente está indo bem. E a gente vai terminar antes do prazo. Tem um impedimento. Quem pode me ajudar? Aí o próprio time se resolve. Terminando
o trabalho que ficou acordado aqui, ó, aqui eles pegaram e definiram, vamos entregar isso. Produziram. Agora eles apresentam o que eles fizeram para esse cara que está aqui, ó, dono da lista do produto. E quando terminou, vira uma versão de software. Aí que terminou, o que acontece? Eles param e refletem no que eles podem ser melhores. Refletem no quê? E aí, refletem em números. Olha, a gente disse que ia entregar 20 itens e entregamos 7. Onde a gente errou? Cara, eu gosto de retrospectiva com números. Retrospectivas onde ficam mais assim, como foi a semana de trabalho? Foi boa, o ar-condicionado está muito gelado, caiu minha internet. Gente, isso não muda nada na vida de quem está trabalhando aqui nesse processo. O que muda é números. Por isso eu sou muito defensor de trabalho com números. E esse é o Scrum. Quem ajuda isso a sempre ficar funcionando é uma pessoa chamada Scrum Master. Beleza? Então, falei de Scrum em menos de 2 minutos. Algo que, se você ler um livro, vai estar lá, tipo, você vai ter um livrinho de Scrum, você vai ler em 2 horas, e é um método ágil muito fácil para você começar em agilidade. Não sei se é o melhor, porque depende de cada contexto. Ele é fácil de aplicar, fácil de entender, mas é difícil de você responder algumas mudanças. Puxa, porque às vezes o cliente mudou a prioridade aqui, só que já está acordado 2 semanas de trabalho. Então o cliente tem que esperar 2 semanas para entregar algo. Complicado, o cliente não tem 2 semanas para esperar. Um bug está urgente, tem que entrar agora. A gente criou um software tipo de bolão da Copa, se não atualizar hoje, amanhã o jogo da Argentina vai dar problema. Ai, meu Deus. Então, a sprint pode ser um problemaço. Por isso o Scrum pode ser ruim. Não estou falando que ele é 100% ruim. Ele tem seus problemas, como qualquer outra metodologia ágil tem problemas. Outra metodologia ágil. E aí vai minha crítica. Que, não é só sobre um framework. Não é só sobre Scrum. Cara, a gente tem, por exemplo, Extreme Programming, o XP. O que o XP fala? O XP é a melhor metodologia ágil para você ser eficiente na programação. Basicamente é pegar todas as boas práticas de engenharia de software e levar ao extremo. Ou seja, toda vez que você for criar um software, crie um teste primeiro, use TDD, Test Driven Development. Sempre refatório o código, ou seja, sempre o código-fonte que você produziu ele pode ser melhor. Sempre trabalhe em programação, em trabalho em par. Por quê? Porque você sempre faz feedback, você sempre pega comunicação. Lembra aqueles valores lá? Respeito, comunicação, feedback. Com programação pareada, eu sempre estou tendo feedback de como é que está meu trabalho. Sempre eu vou estar fazendo as coisas simples. Sempre eu vou estar entregando o software e integrando o software no Continuous Integration. E tantas outras coisas. E aqui o XP é um outro livro que você pode ler e aplicar. Fusca, funciona Scrum e XP junto? Muito, cara. Maravilhoso. Enquanto esse aqui vai trabalhar um pouco mais o processo, esse fala sobre como fazer um software corretamente. Então, os dois trabalham bastante com eficiência. Mas e a eficácia? Como fazer? Aí eu vou falar do tal do Kanban, que é um outro método ágil, baseado no Lean das indústrias, do modelo Toyota. E qual que é o legal dele? Ele não tem sprint. Por quê? Porque o trabalho funciona como um fluxo. É tipo uma torneira. Você vai ali no banheiro, daqui a pouco abre a torneira, caiu água. Por que cai água? Porque tem um fluxo de água passando pelos canos e sempre está chegando na sua torneira. E só acaba quando algo está entupido. É a mesma coisa com o software. A gente sempre quer entregar software, ou seja, é contínuo. Só que ele é contínuo respeitando os espaços de trabalho. Ou seja, aqui, em deployment, nessa etapa de trabalho, você podia ter 2 cartões e nada mais. Quando esse foi para frente, liberou um espaço. Aí eu posso puxar esse para cá. Isso é Kanban. Então você pode mesclar Kanban com Scrum com XP e ter um método ágil maravilhoso e que vai ser bem legal. Se você quiser saber mais como implementar tudo isso, você pode ler esse livro aqui, Mary e Tom Pompendick,
Se não tiver aqui na instituição, aconselho comprar 1 ou 2 volumes, alguma coisa assim, ou você comprar porque um profissional vai investir na sua capacitação. Eu sei que você está investindo aqui na sua faculdade, isso é muito bom, mas também leia livros que os professores sugerem, tá? Então aqui, implementando o desenvolvimento Lean de software do conceito ao dinheiro. A gente faz software para ter dinheiro, tá? Para a gente pagar as contas, para as empresas ter lucro. É meio capitalista, tal. Sei lá se você gosta ou não, mas não vou entrar nessa discussão, mas, cara, essa é a vida. Ninguém faz software aqui, ou você pode até fazer um software código aberto, tipo Linux, cara, deixa aberto, mas alguém pode vir fechar ele e ganhar dinheiro, como a Red Hat faz, e não tem nada de errado nisso, gente. Mas o que o Lean Software fala? Tire os desperdícios, inclua a qualidade do processo, crie conhecimento, adie comprometimentos, entregue rápido, respeite as pessoas e otimize o todo. Se você fizer tudo isso, você vai ser muito eficaz. E aí, pergunta, eu posso usar todas? Sim, já respondi isso para você. Pode e deve misturar, não use só uma. Entenda o que você tem que melhorar e aplique. E aí a gente tem outras sugestões de métodos ágeis, eu não vou entrar aqui, mas tem OKR, DevOps, Management 3.0, Lean Inception, Service Design, UX Design, Ágil em Escala. Ah, tanta sigla, tanta coisa que se você está amando isso, você tem que estudar isso, tá? E o que não é ágil? Voltando aqui. Já falou que ágil não é algo passageiro, então por isso é importante você estudar. Mesmo se você for, eu quero ser um arquiteto de software. Ótimo. Você vai ter que aplicar agilidade no teu dia a dia. Não é um tema isolado, porque a gente está vivendo uma transformação digital, não é só um framework, e não é uma melhoria pontual. Nossa, como eu estou cansado de ver empresas que chegam e falam, a gente vai melhorar. Melhora nos próximos 2 meses, os indicadores melhoram, chega o 3º mês, eles pioram. Por quê? Porque não é uma melhoria contínua. E isso é uma tendência do ser humano, tá? Se você já fez academia, você sabe o que eu vou falar agora. Você começa na academia porque o médico falou que se você não fizer, você vai morrer, aquelas coisas assim. Aí você melhora a tua saúde, você está vendo a melhoria, você está ficando mais forte, está ficando mais saudável. Mas no primeiro feriado ou final de ano que acontece, pá, você desiste da academia e não é mais uma melhoria contínua, foi uma melhoria pontual. E aí para você voltar para a academia é custoso, né? Isso também acontece nas empresas. Então, melhore sempre. Um pouquinho de tempos em tempos você pode melhorar. Não precisa melhorar tudo de uma vez. Gradativamente melhore. E o que a gente pode ter de melhoria? Agora até melhorei aqui o nosso Software Development Cycle. Antes era só planejamento, era desenvolvimento, teste e entrega. Agora aqui, já melhorei. Planning, analiso, eu planejo, eu analiso o meu trabalho, eu desenho a solução, eu implemento a solução, eu testo o meu software e eu mantenho o meu software. E dá para melhorar? Em cada um desses quadradinhos você pode criar uma série de melhorias. E gradativas. Uma delas é colocar DevOps. O que é DevOps? DevOps é uma maneira de você sempre automatizar o teu trabalho. Tem coisa que você não precisa fazer na mão, gente. Você aperta um botão, tá no ar. Como que você faz isso? Com DevOps. Como? Com zilhões de técnicas, siglas, que se você quiser, um dia o pessoal pode me chamar, eu explico para você como fazer. Mas tem muito material na internet, material bom. Tem uns mais ou menos, mas a maioria é bom. E além disso tudo, que não é agilidade, cara, não é para abraçar árvore nem post-it. Até eu coloquei o nosso monstro do post-it aqui, que muitas das vezes, quando a gente estava no presencial, a galera de agilidade chegava muito com esses post-its, parecia até um povo estranho. Não é sobre isso. Eu não estou aqui para falar que o mundo é arco-íris, que é não sei o que. Não, cara, a gente quer entregar software e eu quero fazer meu trabalho bem feito. E agilidade é isso, não é falar do mundo frufru, um ilusório, não. A gente quer trabalhar orientado à métrica, a gente quer chegar no nosso objetivo. Ou seja, nós queremos ser pragmatistas, direto ao ponto, não quero muita enrolação. E orientado a dados, e métricas como lead time, cycle time, vazão, bugs, métricas de entrega, tudo me ajuda. E o que é um lead time? Aproveitando que estamos à noite, hoje é segunda-feira, né? Pode ser um bom dia por uma pizza. E o que é o tal do lead time, só para você gravar? Talvez você vai gravar sua pizza. Sabe quando você está com fome? Bateu aquela fome. O período de bateu a fome e chegar à pizza é o que a gente chama de lead time.
E aí, quando você bateu a fome, pediu uma pizza na pizzaria ou em algum aplicativo, o que aconteceu? Começou a contar o tempo de produção. Esse tempo de produção até a entrega é o que a gente chama de cycle time. Isso aqui, essas duas métricas são muito, muito simples de serem medidas, mas traz um ganho gigantesco que a maioria das empresas não sabe como fazer. Pense o seguinte, eu não estou trabalhando, como que eu posso usar essas métricas? Pense aí no seu trabalho. O professor Marcos passou uma atividade para ser feita em fevereiro. Começou a contar o lead time. Até agora você não entregou. Teu lead time está aumentando. Você lembrou da atividade porque eu falei, né? Então começou a contar o teu cycle time, porque você vai começar a fazer hoje à noite. Vai ter que entregar até sexta, né? Entendeu? A diferença é essa. Duas métricas que podem te ajudar a mostrar se você é muito eficiente ou não. E métricas, baseado nesse livro Accelerate, de entrega de software. Quer ter uma empresa ou ter um time de alta performance? Tem essas métricas. Não vou ler elas porque não precisa ter tanto detalhe, mas o que eu quero dizer é, trabalhar com dados, tem muita gente que já escreveu, estudou, e esse livro Accelerate é um livro legal que mostra que o DevOps é provado por A mais B que DevOps é uma maneira de acelerar entrega de software e tornar a empresa mais lucrativa. O Jess Humble e o Jenny Kim fizeram um estudo junto com a doutora, com a PhD Nicole Forges, eu sempre erro o nome, Forsgren, e através desse livro, olhando uma série de métricas, eles criaram esse mapa aqui que nos ajuda desde 2017 até hoje a saber se uma empresa é de alta performance ou não. E aí eu falei tudo isso, e aí, como é que eu começo com essa tal de agilidade? Reduza o tempo de feedback de suas iniciativas. Pense, tem algo que eu posso melhorar? Qual é o primeiro item que eu posso melhorar? Como faremos a melhoria e quando iremos verificar se está indo bem essa melhoria? E seguimos da melhoria ou vamos para uma outra melhoria? E aqui eu trago um resumo. Vamos tentar fazer um exercício. Eu vou trazer alguns exemplos para a gente materializar o aprendizado. Se você dormiu, acorda agora, por favor, porque agora é um momento importante. Vamos lá. Montar quebra-cabeça. Como que você monta um quebra-cabeça rapidamente sem muito erro? Reduzindo o tempo de feedback. Ou seja, se você já separa as peças, se você já deixa todas as peças brancas ou as quadradinhas, aquelas que tem bordinha, cara, você já sabe onde estão as bordas. Então você já sabe que elas estão mais ou menos naquele lugar. Então você reduziu a tua tentativa. Aí o que você tem que fazer? O que pode melhorar? Não está dando certo? Eu vou melhorar. Eu não vou esperar um dia inteiro montando quebra-cabeça para tentar melhorar. Eu posso fazer um cronômetro de 15 em 15 dias, eu parar e pensar. 15 minutos, eu vou pensar assim, será que eu estou indo bem? Será que eu tento outra estratégia? E aí eu vou tentando. Qual que é a primeira parte do quebra-cabeça que eu posso montar? Isso pode ajudar muito. Será que a gente melhora? Se a gente vai verificando o progresso? Eu já dei a ideia de 15 em 15 minutos. Quando você começa a montar, fala, tá dando certo, vamos mudar? Então você verificou e decide ir para uma outra estratégia. TCC, monografia. É bem comum, e eu vou falar da minha experiência, eu acho que aqui não acontece, né? Os alunos procurarem os professores lá mais perto, tipo de setembro, outubro, novembro, bem perto da entrega do TCC. Olha, se você procurasse o seu professor orientador durante o ano, uma vez ao mês ou uma vez a cada 15 dias, você ia ter feedbacks pontuais de pequenas partes do teu trabalho. E gradativamente você pegaria um item que pode melhorar. Não precisaria entregar tudo de uma vez só, agora em novembro, e pegar um grande feedback que vai te tomar horas e horas da madrugada para você corrigir. Então, quando você fatia mais o teu trabalho e começa a pegar feedback, você vai conseguir identificar e melhorar rapidamente o teu trabalho. Até que você vai aprender como que o professor pensa e como tem que ser um TCC, e o que acontece, você vai, daqui a pouco, sozinho. Só aparece quase na banca. Não, brincadeira, tem que validar com o professor. Mas o TCC é um meio de explicar. Software. Toda vez que eu estou programando, se eu estou trabalhando com uma outra pessoa, presencial ou remotamente, ou seja, estou trabalhando em par, essa pessoa já me diz se o meu código está bom ou não.
Se eu trabalho sozinho, vai demorar alguns dias para alguém ver meu código-fonte. Porque a gente geralmente trabalha com revisão de código, né? Code review, que a gente fala. Então, assim, trabalhar em par é uma maneira de outra pessoa sempre validar o que eu estou fazendo. E daqui a pouco ela começa a fazer e eu valido a dela e assim por diante. Isso se chama pair programming e tem material que eu posso passar para vocês sobre isso. Quando a gente está trabalhando em par, a gente sabe onde pode melhorar. Fala, cara, esse código-fonte não está tão bom, vamos melhorar? Ah, não, mas não era bom melhorar isso não. Vamos entregar a primeira tarefa, aquilo que a gente combinou lá na sprint, lá com as pessoas, e depois a gente melhora isso. Pode ser uma estratégia. Puxa, tem tanta coisa para melhorar, qual que é o item que a gente vai atacar? Ué, ataca aquele que tem mais ganho e que é menos complexo. Não faz sentido? Faz. Como é que você define isso? Ué, coloca numa matriz, onde as pessoas vão votar. E aí, gradativamente, e aí, por exemplo, o Scrum coloca diariamente, a gente avalia se está indo bem ou não. O Kanban também, diariamente, você faz isso. O XP também tem uma reunião diária. Todo dia você tem uma oportunidade de melhorar. E vocês podem parar e olhar. Puxa, a gente vai melhorar ou vamos para outra coisa? Isso é ser ágil. Toda vez que eu coloco e trago até para a minha vida, é uma forma de pensar mesmo. Onde eu busco reduzir o tempo de feedback das coisas. Que eu busco melhorar sempre. Que eu quero entender qual é o primeiro item a ser atacado. Eu priorizo. E eu consigo mudar de opinião se eu estou vendo que não está dando certo. Puxa, eu vou ser mais ágil. E o que é ser mais ágil? Não é entregar mais rápido. É entregar sempre. E sempre algo bom. Se você estiver sempre entregando algo bom, provavelmente você vai ser mais rápido. Isso é consequência, não é o primeiro resultado, é consequência, tá? E aqui eu trouxe um resumão, não vou ler para não ficar cansativo, mas coisas que a gente pode pensar. Tem coisa que dá para melhorar na análise de software? Tem. Aplicador, User Store, critérios de aceitação, BDD, ferramentas de gestão de backlog. Tem tantas coisas, eu poderia destrinchar isso daqui a um ano de curso. Ah, na hora de programar dá para melhorar? Tá, use padrões de projeto, use padrões de código, use teste unitário, refatório, pague a dívida técnica, ou alguns chamam de débito técnico, use DevOps, use o DOD, que é o Definition of Done, faça a gestão do conhecimento, não deixe uma pessoa sabendo de tudo, deixe todo mundo sabendo de tudo, é a melhor coisa que tem. E teste. Cara, faça testes manuais, automatizados, testes de segurança, invasão de software, ataque DDoS, de negação de serviço, teste o desempenho da aplicação e teste o mais cedo possível, é o Shift Left Test. E entregar software, dá para ser melhor? Dá. Como é que você faz isso? Você entrega usando DevOps. Princípio da agilidade, entregar frequentemente software funcionando de poucas semanas a poucos meses, com preferência na menor escala de tempo. E para finalizar, será que quando a gente trabalha como numa empresa, num time, nós realmente somos um time? Puxa, será que a gente tem objetivos comuns? Temos performance? Será que a gente entende qual que é o nosso trabalho? Será que a gente sabe onde estão os gargalos e desperdícios? Será que a gente tem gestão do conhecimento? Como alunos aqui da instituição, qual que é o objetivo dessa turma? O que você está fazendo aqui? Nós estamos aqui como um tipo para aprender ou para só passar o tempo? Pense nisso. Resumindo, isso é ser ágil. Ágil fala muito sobre critérios de aceitação, de ter qualidade, de entregar software funcionando com frequência, que atenda o cliente, ser eficiente, ser eficaz e tudo amparado por dados. Não é somente um método ágil como Scrum, como Kanban. Isso tudo é uma maneira de implementar tudo isso. E se você entender o princípio ágil, você consegue aplicar isso para a sua vida. Se você aplicar agilidade, você vai voltar a fazer academia. Você vai falar, cara, eu vou fazer gradativamente, vou melhorando, refletir no meu... Toda semana eu vou me pesar, vou ver meu peso, vou ver meu colesterol, coisas assim. Você vai se tornando até mais saudável se você for mais ágil. Se você quiser, se interessou, tem uma palestra de um amigo, um conhecido meu na internet, falou assim, como eu melhorei minha saúde usando o método ágil. Cara, ele fazia. Semanalmente ele parava e refletia. Minha semana de academia foi boa ou não foi boa? Ah, não foi boa. Por quê? Porque eu estava indo à noite. E de noite me dá sono. Então ele começou a ir de manhã. Já aplicou uma melhoria. Ele percebeu que indo de manhã estava legal. Mas quando ele ia 4 ou 5 vezes na semana, ele não aguentava. Então ele tinha que ir 3. Mais 3 vezes mais intenso. Então ele foi entendendo como ele conseguia melhorar. E ele sempre se pesava e media colesterol. E ele conseguiu ver a melhora
na saúde dele, sempre guiada em números, tá? Agilidade é isso. Eu espero ter conseguido passar um pouco do tema para vocês nesses 55 minutos que eu falei. Se você gostou, tem um QR Code aqui que você pode dar um feedback. Lembra lá que eu falei lá sobre feedback e comunicação? Eu não estou vendo vocês. Poxa, mas seria tão legal você falar assim, cara, amei a sua palestra. Ou, puxa, foi cansativo demais. Você podia ter sido mais simples, já que você falou de simplicidade. Então manda aí. Ponta a câmera do seu celular aí para esse QR Code ou digita abre.ai/formfusca. E se você quiser, me segue em alguma rede social. Sempre estou falando alguma coisa dessas coisas aí, de método ágil e de software. E vai ser muito legal conhecer você. Em especial, a rede que eu mais uso é o LinkedIn, então segue lá. Vai ser legal ouvir você falando sobre isso aqui. Da minha parte, eu encerro. Marcos e Antônio, se vocês tiverem alguma pergunta que eu estou à disposição. Espero que tenha sido bom. Não sei se passei o tempo, desculpa, tá? Eu fui falando e foi. Fusca, não, foi muito bacana. Nós temos algumas perguntas e eu vou começar a passar elas para você. O Lucas Silva Coiado, boa noite, Fusca, professores e a todos presentes. Vendo tudo isso para a criação de um software, como foi a sensação antes da criação, durante a criação e após a criação do seu primeiro software? Qual que é o nome do aluno, perdão? Lucas Silva Coiado. Boa, Lucas. Cara, esses dias foi muito engraçado, eu encontrei o meu TCC. Meu TCC, ele era baseado numa intranet acadêmica. Isso era 2004, tá? Então a gente fez em JSP, e não é hoje igual você vê, o Facebook era tão facinho e tal. Não, tinha uma série de problemas, né? Eu olhando aquele código-fonte, eu passei muita vergonha. E a sensação de olhar alguns códigos-fontes que eu fiz nessa época é de uma certa vergonha. Mas o que eu percebi? Aí eu vou pegar aquela frase do início do Manifesto Ágil. Ainda estamos aprendendo e ensinando outros a fazer software. Na época eu estava aprendendo. Então, assim, quando eu parei e refleti sobre isso, eu percebi que, cara, eu ainda estava aprendendo naquela época. Ainda estou aprendendo. Hoje eu faria muito diferente aquele software. Mas por quê? Porque já passaram muito mais de 10 anos e hoje eu tenho uma bagagem de conhecimento diferente. Por isso, software, gente, você tem que praticar. É programando que você pega os bugs, é programando com alguém mais velho ao lado que você aprende mais. Então, respondendo o Lucas, cara, eu senti um misto de vergonha, de desespero. Eu falei, nossa, que coisa feia. Quem que fez? Fui eu mesmo que fiz. Que vergonha, né? Mas depois eu aprendi e falei, poxa, olha quanta coisa eu aprendi na faculdade, e não foi porque os professores não me ensinaram, é porque muitas vezes eu não me dediquei. Teve coisa que eu não aprendi com o professor, porque eu tive que me dedicar. E tinha coisa que eu tinha vergonha de levantar a mão. Tipo assim, professor, não entendi o que era orientação a objeto, camada MVC. Cara, poxa, se eu tivesse perguntado mais, ele teria me ajudado. Então fica uma dica aí. Aproveite o conhecimento dos professores aí para perguntar. Se eles não souberem, eles vão falar, cara, não sei, daqui a pouco eles aprendem e te ensinam, não tem erro. Não tem problema nenhum nisso, gente. A vida é assim, um eterno aprendizado. Fusca, outra pergunta. Thiago José. Fusca, como fica a documentação na metodologia ágil? Parece que ela não combina tanto com agilidade. Perfeita pergunta. Thiago, né? Isso. Boa, obrigado pela pergunta, Thiago. Essa é uma das perguntas muito interessantes, porque o segundo valor ágil fala bem isso, que eu vou até voltar aqui no meu slide para eu ler corretamente, né? Que a gente fala que a gente dá mais atenção a indivíduos, vou só voltar aqui para não ler errado, né? E não cometer uma besteira. A gente está falando aqui que o mais importante é software em funcionamento do que documentação abrangente. Esse é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não está falando que é para zerar a documentação, que não é para existir documentação. A gente quer ter um mínimo de documentação que faça sentido. E aí, dentro dos métodos ágeis, a gente vai ter um que a gente chama de BDD. Eu acho que é a melhor maneira de gerar documentação. O que é o BDD? Behavior Driven Development. É uma maneira que você escreve o requisito do software, e esse requisito já vai ser o documento de como o software funciona. O programador programa em cima desse requisito
e cria testes unitários em cima desse requisito, e esse requisito sempre é testado a cada versão de software. E com isso, você sempre tem um requisito que faz sentido. Essa é uma maneira. E esse requisito ele não fica num documento Word, ele vai ficar dentro do código-fonte. E toda vez que precisa alterar o código-fonte, você vai ter que alterar o requisito para daí programar, para daí criar um novo teste, para daí lançar a versão. Então, essa é a maneira que eu encontrei que faz mais sentido. Aí você pode perguntar, mas o pessoal segue? Cara, poucas empresas seguem. Mas as que seguem têm uma documentação que realmente faz todo sentido. Pode mudar a pessoa, pode entrar um indiano no time, um americano, um canadense, um holandês, ele lê aquela documentação e consegue trabalhar. Então tem que ter documentação. Só que o mínimo possível. Tem que ser uma documentação que faça sentido para a programação. Não pode ser uma documentação muito diagrama, uma série de situações. A gente tem que entender bem por que usar uma UML, um diagrama de caso de uso, um diagrama de banco de dados, e entender que se a gente não cuidar muito bem, esses documentos se desatualizam rapidamente. Então, o grande desafio é, como eu posso programar baseado em cima desses diagramas, de um texto? Aí o BDD, Behavior Driven Development, que é uma aplicação ágil, é uma prática ágil, ajuda a gente nisso, tá? Então, sim, acho que o Thiago perguntou, a documentação diminui bastante no método ágil, mas a gente não abandona ela, tá? Quem abandona não está fazendo agilidade. Fusca, mais uma. Vamos lá. A Kátia Aline. Para quem está iniciando na agilidade, qual foco você recomenda? Qual metodologia? Boa. É uma pergunta difícil, porque a gente tem que tomar um cuidado, porque eu posso falar algo que pode se tornar uma verdade. Muita gente fala do Scrum. Acho que até durante eu falei que é uma metodologia legal para começar. Mas se você tiver que experimentar algo, vai para o Kanban. Hoje o Kanban está muito mais em evidência. Você coloca lá, método ágil Kanban. Você vai encontrar, por exemplo, um vídeo de 5 minutos que explica boa parte do Kanban. Está disponível na internet. E se você começar a ler o livro o livro chamado Kanban Essencial, que está de graça na internet, na Kanban University, e que tem em português, você vai perceber que muita coisa já vai estar respondida. Mas a grande maioria começa nas empresas com o Scrum. Tá? E depois vai para o Kanban, e depois olha o XP, nem olha o XP porque é muito techniquez, a gente aqui que é da área de software consegue falar isso, mas dentro da metodologia ágil, tem muita gente que não é formada em software e está trabalhando. Mas então, sugeriria para a aluna Kanban, mas se você não encontrar material, vai para o Scrum, que você vai ter bastante oportunidade também. E um meio sempre de começar você começou estudando, vai lá, faz uma prova de certificação, e aí você vai conseguir ter uma credencial para poder lutar por um emprego numa empresa, porque quando você chega numa empresa com um currículo sem muita experiência, você tem que mostrar algum diferencial, e um diferencial geralmente é a certificação. Isso também serve para qualquer programação, tá? Fusca, mais uma. Isabela Rocha. Como funciona a agilidade em empresas que o mesmo desenvolvedor praticamente faz tudo, em equipes bem pequenas? Aí é difícil, hein? É a agilidade dele solitário, né? Então, Isabela, a gente costuma falar que agilidade é para times de software de 4 a 9 ou a 10 pessoas num time de software. Passando de 10 já começa a ficar complicado. Já lidei com times com 30 pessoas, a gente tinha que chegar e falar, divide porque está complicado. Mas quando é uma empresa muito pequena, ou que o desenvolvedor faz quase tudo sozinho, testa, aí o XP cai como uma luva. E o XP ele vai falar muito das práticas de programação, de teste, de soltar um software. Ele não fala do processo. Kanban e Scrum falam do processo de desenvolvimento. O como você programa é XP. Então aí eu ia falar, leia XP que isso vai te ajudar, porque você vai ser uma profissional muito melhor num time pequeno. Aí você vai ter todos os critérios que, tipo assim, você vai criar cada vez mais coragem. Aplicando o XP, você vai começar a se tornar mais corajosa a soltar uma versão e trabalhar sozinho. Ou você e mais um.
porque vocês vão estar sempre trabalhando junto, usando as boas práticas. Será que eu consegui explicar para ela? Ver se ficou claro. Acho que sim, acho que ficou bem, bem claro. Se alguém ficar com dúvida, a gente manda de volta aí. Não explicou. Me passem feedback aí na ferramenta aí que eu vou retornando aí, tá? Fusca, Jean Carlos. Se for fazer um curso de linguagem, qual linguagem você indicaria fazer? Hoje, linguagem de programação, eu vi ontem esse post, eu acho que era do GitHub, cara, falei de dados, né? Pegamos os dados do GitHub, os maiores, os pull requests, os maiores commits que a gente está vendo, são de Python, JavaScript, TypeScript, né, que também é a base do JavaScript, e Java. Uma dessas 4. Não sei se o curso aqui ensina, porque eu não entrei nesses detalhes, mas para uma carreira você escolhe. Fusca gosta de Java. Por quê? Porque eu aprendi a gostar. No início era muito confuso, mas quando um dia eu vi Python, eu falei, nossa, cara, por que eu fiquei tanto tempo olhando o Java, às vezes umas complexidades que tem dentro dele, e o Python resolve uma série de problemas para mim. Então, tem horas que eu escolho Python, tem horas que eu escolho Java, tem horas que eu vou para o JavaScript, mas no JavaScript aí eu vou confessar porque eu sou muito ruim, eu sou muito mais back-end do que front-end, então vai do que você gosta. Se você gosta daquela linguagem, uma dessas 4, poxa, com certeza você vai ter emprego aí e vai ser muito feliz, tá? Darluce Paixão. Boa noite. Como foi o processo de atualização para os métodos ágil nas empresas? Isso é, houve muita recusa? Imagino que muitas empresas preferiam continuar apegadas aos meios antigos de desenvolvimento. Olha, é assim, acontece uma coisa muito interessante quando a gente vai para uma empresa e começa a falar de método ágil. Geralmente a diretoria, a gente chama de C-Level, está comprada. Eles já viram que se eles não mudarem, eles vão perder, vão falir muitas das vezes, depende do negócio. Fusca, só Por quê? complemento da pergunta, desculpa interromper. Uhum. Dela mandou mais uma pergunta. Se vier uma nova forma de trabalhar que prove ser melhor e traga mais lucros, o processo de mudança na empresa é muito demorado / caro? Boa. Vou juntar as duas perguntas então. Legal. É Lucy, né? Darluce, perdão. Então, Darluce, vamos lá. Pegando a primeira questão, geralmente quando a gente começa a entrar nas empresas com método ágil, geralmente quem mais tem rejeição são os gerentes e coordenadores. Imagine que uma empresa ela tem 3 níveis. Tem uma galera operacional, se a gente for uma empresa de software, são a galera que é o pessoal do DevOps, a galera que programa, a galera que faz análise, que testa. Aí tem os gerentes e coordenadores que estão numa camada de cima e uma camada ainda maior que são os diretores. Tá? Então, diretoria, uma camada tática, que é a camada do meio, e uma camada operacional. A camada operacional quer muito agilidade, a camada de diretoria também quer. Geralmente a camada do meio é que mais tem problema. E eles geralmente jogam contra. Por quê? Porque eles acham, não, a gente sempre fez assim, sempre deu certo. Mas a diretoria olha muito para números. Então, a gente mostra que os números não estão bons. Então, a gente tem que fazer um trabalho de ensinar a olhar números. Muitos gestores não têm essa prática de olhar números, gerentes e coordenadores. O time de software também não tem, mas o time de software quer achar uma maneira de entregar software mais tranquilo. Então, o método ágil é bem aceito pelo operacional e pela diretoria, mas a camada do meio sempre tem resistência. E aí existem situações do pessoal ser contra, e aí é muito trabalho de convencimento de coach mesmo, de sentar, conversar, mostrar. E assim, eu nunca empurro algo para o time ou para uma empresa. Eu levo eles a refletir e eles começam a falar, isso aqui parece que pode ser aplicável aqui dentro. E muito mais do que estar apegado eu coloquei Kanban, Scrum, eu falo de princípios. E aí agora eu vou para a segunda resposta da segunda pergunta. Se eu coloco princípios de melhoria contínua, pode vir outro processo ágil ou outra metodologia que não é ágil, que o pessoal vai perceber se aquilo é bom ou não é bom. E dificilmente vai ser caro. Por quê? Porque o time sempre está melhorando. E isso aí, evidência, já é bem comum numa empresa como indústria. As indústrias seguem modelos Toyota de fabricação, por exemplo, de carro e outras coisas.
E ele sempre propõe o que a gente chama de Kaizen, melhorar continuamente. Sempre você pode ser melhor do que ontem. Gente, isso independente de meio, se é Scrum, se é Kanban, sempre uma empresa quer ser melhor. Então, eu posso falar assim, hoje o Scrum não está mais dando certo, vou colocar o Kanban. Agora eu vou colocar uma nova metodologia ágil. Beleza. Se eu sempre quero melhorar, tá ok. Eu não fico ensinando muito ferramental, eu ensino mais a mente de melhoria contínua. Isso ajuda a não ficar tão cara a mudança. Consultorias e consultores que não fazem isso, fica cara a mudança mesmo, tá? Será que eu respondi? Se eu não respondi, sim, por favor, me dá um feedback aí, por favor, tá? Fusca, mais uma. Paulo Roberto Ross. Você se avalia para saber se os métodos ágeis funcionaram ou alguém do time faz isso? Excelente pergunta. Olha, Você obrigado. falou Viu? em números, Foi né? Paulo, Você né, falou que mandou, né? bastante em números, né? Aham. Você gosta de números, como que faz essa parte? Paulo. Olha, Paulo, obrigado, porque eu vou melhorar essa apresentação. Eu vou colocar um capítulo específico sobre modelos de maturidade que a gente usa. E eu nem tinha me tocado nisso. Como que a gente faz? Toda vez que a gente vai trabalhar alguma coisa de método ágil, a gente faz o seguinte: tira uma foto atual. E essa foto atual é o quê? É um conjunto de métricas que a gente fala, o time está assim, a empresa está assim. Daqui a 3 meses a gente espera que esteja assim, daqui a 6 de outra maneira, 9 tanto e pronto. Então a gente usa, assim, métricas que mostram a evolução ao longo do tempo, tá? Se a gente fizesse uma analogia, usando o exemplo lá da pessoa que quer ser mais saudável, ela foi lá na balança, lá tá com X peso, tá lá com 80 quilos, com colesterol lá nas alturas. Cara, daqui a 2 meses, 1 mês eu vou lá, meço novamente e vejo, melhorou, piorou, e através dos dados vai me dando feedback. Então, sim, usamos muitos modelos de maturidade, eu não tenho nenhum aqui padrão. Até tenho, aquele do DevOps que eu não falei muito, é um bom modelo. Geralmente as empresas estão lá em low performance, ou seja, baixa performance, a gente puxa elas por tema para um nível coluna do meio e algumas conseguem avançar para o de alta performance. Então, a gente sempre trabalha com esses modelos de maturidade. Sem isso, fica muito ruim a conversa. Fusca, chegou mais algumas. Não sei como que tá teu tempo. Tá tranquilo? Tô tranquilo. Bora aí. Vamos lá. Fusca, teve 2 alunos que perguntaram alguma coisa meio parecida sobre como iniciar na área, que foi o Alisson e o Jander, que perguntaram sobre começar a programar, se aprofundar. Aí um falou que gostaria de especializar em PHP em Python, qual material. Essa parte, é claro, a gente sabe que é muito específico, né, de cada linguagem. Mas, assim, você tem alguma dica nessa questão de área de programação, qual seguir? Eu sei que o Paraná é bem javeiro, né? O Paraná, ele gosta bem, principalmente a região de Curitiba, que é a região dos bancos, né? Onde tem muito as empresas bancárias, né? Sim, sim. Tem uma grande oportunidade aqui de Java. Hoje, assim, acho que a pandemia facilitou, todo mundo se transformou digital, então a maioria das pessoas estão conseguindo trabalhar programando onde elas estiverem, né? Como que dicas para começar a trabalhar? Vamos pegar assim, eu já fui uma pessoa que contratava uma série de pessoas sem experiência. O que eu olhava? Eu tinha vários currículos na mão, e eu falava assim, poxa, desses 10 currículos, 3 tem GitHub. Eu vou ver o código-fonte que essas pessoas fazem. Então, eu olhava, entrava no GitHub lá, tinha uma pessoa que tinha bastante código-fonte. Eu falei, opa, ela não tem experiência na carteira, mas ela está sempre publicando código-fonte lá, ela tem um projetinho à parte. Isso me chamava a atenção. Ou então, a gente via que a pessoa participava de projetos acadêmicos. Poxa, às vezes ela não está conseguindo um emprego, mas ela está numa empresa júnior, ela está desenvolvendo um projeto acadêmico, alguma coisa que evidencie que ela está sempre estudando, que ela está fazendo cursos num lugar A, B, C, isso me chama a atenção. Então, para quem está entrando, gente, vocês têm que ter algum diferencial. Pode ser uma certificação oficial, que uma certificação mostra que você estudou para entender daquele tema. Não é barata, porque geralmente é em dólar, né? E o dólar está alto, então a certificação Java, que era R$180, puxa, vezes 5,3, aí fica caro. Mas às vezes vale a pena. Se você não tem essa grana para investir, o que você pode fazer de diferente? Pensa,
seja ágil. Coloca na lista aí, cria uma lista de coisas que você pode fazer. E começa a falar, isso eu consigo, isso não. Vai validando as ideias e mudando com frequência. Então, resumindo, tem um GitHub, coloque código-fonte no GitHub, ou participe de projetos acadêmicos e faça treinamentos aí que estão disponíveis na internet. Tem muita coisa boa na internet. E a segunda questão sobre iniciar em PHP ou Python, vai muito do que você gosta. Mercado tem muito, gente. Ah, eu gosto de COBOL. Tem mercado. Seja o melhor. O que você tem que imaginar é, eu quero ser bom no que eu faço. E principalmente, aí eu vou dar um crédito também para o professor Marcos. Ele estava comentando comigo antes daqui da aula, que ele dá disciplinas de fundamentação de programação. Entenda muito algoritmo. Se você entender bastante algoritmo, como resolver um problema, entender os princípios da estrutura de dados, de banco de dados também, puxa, a sua vida vai ser muito mais fácil. Pode vir em linguagem A, B, C, D, E, F, G, H e J. Você aprende rapidamente. Então, paradigmas de programação e entenda de estrutura de dados. Acho que são dicas importantes. Não sei se vocês querem complementar aí, que é uma pergunta bem interessante, acho, para a gente ajudar a galera que está entrando aí. Não, é muito importante, Fusca, isso que você disse, né? De focar na base, né? A questão da base ela é importante. Porque às vezes a gente vê que as pessoas não valorizam a questão do algoritmo ou da base da programação, né? Já querem partir direto para uma linguagem um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Mas é importante a gente analisar esses detalhes, né? Que é importante focar nessa base, ter uma base sólida, né? Como eu falo assim, eu dou aula de algoritmo também. Então, eu falo sempre aos alunos, você tendo uma base bacana de algoritmo, qualquer linguagem você consegue partir. Porque ele é universal, vamos dizer assim, né? Que se você pegar 3 pessoas, cada um programa em uma linguagem, mas todos conhecem algoritmo. Então, se você escrever em algoritmo, todos conseguem utilizar. Então, assim, é muito bacana essa questão. Fusca, tem mais perguntas. Vamos lá. O Rodrigo Peterim França. Boa noite. Qual foi seu desafio em software? E qual método você mais usou para resolver? Qual foi seu maior desafio, desculpa? O maior desafio? Que você... Puxa, cara, acho que foi um projeto onde a gente tinha que fazer um sistema de cobrança bancária. O que era esse projeto? Na época não tinha Pix, tá, gente? É 2013, 14. Então a gente tinha que fazer todo um sistema que emitia boletos para uma cooperativa de crédito, que na verdade é praticamente um banco, né? E esses boletos têm que chegar na pessoa corretamente, tem que estar aqui aquele código base correto, se a pessoa pagar, tem que cair na conta correta. Então todo esse módulo de emitir um boleto e receber o boleto e ter a compensação bancária foi o maior desafio. E é um sistema que não pode ter erro, né, gente? E ele é 24/7. Puxa, mas a pessoa pagou o boleto. Ela tinha um horário antigamente até para pagar boleto, tipo 8 da noite, mas o sistema de madrugada ficava compensando. O que é compensar o boleto? Sai o dinheiro da conta do banco laranja para o banco verde. Tipo, cara, tem que fazer uma mágica que no meio do caminho a gente fazia por software. E tinha risco de invasão, de segurança. Então, esse eu acho que foi o maior desafio. E o que eu usei bastante ali? Ali eu usei muito... É estranho falar isso, porque eu usei, né? Tipo assim, eu trabalhava muito com um time. Foi muitas pessoas unidas evitavam que acontecesse erro. Então, usei partes do Scrum, partes do XP, muito de comunicação com as pessoas, muito de validar projetos, gestão de projetos aí do PMI e coisas assim. Então, acho que foi bem legal, cara. Acho que ali eu entendi bem o que eram métodos ágeis, entender a visão do cliente, satisfazer o cliente, entregar com qualidade, fazer o trabalho certo, eficiência, eficácia, né, que eu comentei. Acho que esse foi o maior desafio. Fusca, o Rafael, acho que ele fez um comentário a respeito da uma parte da apresentação. A gente só percebe que evoluiu quando vê o passado e vê o que fazia e o que faz hoje. Muito bom. Ele mandou. Boa, garoto. O Márcio José Nichete. Excelente apresentação. Já existem tecnologias melhores em se tratando de interfaces no contexto C# e .NET? Mas qual sua consideração sobre C# WPF?
Puxa, eu vou ser sincero, eu esqueci o nome do... É Márcio, né? É, Eu não conheço quase nada de C Sharp, então eu não eu consigo também responder. não. Eu vou ter que dar uma pesquisada aqui, aí eu vou usar aquela primeira frase do Manifesto Ágil, ainda estamos aprendendo a fazer software. Então, assim, eu preciso aprender, eu não sei dar opinião. O Iago Felipe Nascimento Siqueira. Nos dias atuais, quais os setores mais remunerados no meio de software? Games, industrial, entre outros. Qual que é a sua visão de mercado, Fusca? Você que está numa empresa que é bacana, Aham. o que você está vendo de mercado? Cara, eu não vou falar nem o mercado, eu vou falar o tema. Temas que a gente vê que o pessoal tá conhecendo mais. É assim, é o tal do full stack, né? Ou seja, o programador full stack, o que que é? Que ele consegue fazer tanto a parte de back-end como front-end, ou seja, a tela como código-fonte com APIs e coisas Ô, assim. Fusca, eu brinco quando eu ouço um pouco sobre o full stack, que é o programador dos anos 90, né? Que eles É, requentaram com um outro nome, né? Porque antigamente os ex- programadores dos anos 90 era assim. Aí exatamente, o cara que... aí apareceu toda essa diferença, né, de back e front, e agora eles voltaram com o nome mais bonitinho. Exatamente. Eu tenho essa E sensação. aí o cara tem que fazer o código da tela, da parte de trás e saber também colocar o tal do DevOps. Então, acho que assim, o full stack tende a ganhar mais. Por quê? Porque ele está no papel de liderança. E aí, gente, a dica não é só ser um bom técnico, é ser alguém que sabe ensinar. Então, o soft skill de ensino é muito importante, de liderança. Que mais? Profissional que trabalha com DevOps, focado em DevOps, ou seja, automação de processos diferencial. Que mais? E quem está indo para a parte de security, segurança. E aí tem vários ramos de segurança. Você pode ser de Blue Team, Red Team. Diferença, Blue Team é time interno de invasão. É a galera que fica internamente tentando invadir os softwares. Red Team é uma galera contratada para invadir software de outros. Ah, existe isso? Existe, tá? Geralmente essa galera, é difícil você achar um conteúdo legal. Nem é difícil, tem muito conteúdo legal. Só que você tem que se especializar, isso é um mundo à parte, é uma faculdade à parte. Então, 3 dicas: ser full stack, conhecer DevOps, ou trabalhar com segurança, ou ter os 3, que seria bem legal também. E uma coisa diferenciada, tá? Fala inglês. Tá? Talvez se eu pudesse falar assim, uma coisa que vai te diferenciar é falar inglês. O que tem de oportunidade no Brasil, em empresas brasileiras, para você que precisa falar inglês. Ou você trabalha para fora ganhando em dólar, né? Mas assim, tem que falar um inglês. E não é aquele... Gente, eu já trabalhei com um indiano, né? Então vai ter aquele sotaque carregado, difícil de entender. O brasileiro consegue desenrolar melhor. Ele tem mais gingado, é mais latino. Só que você não pode ter vergonha de falar. Você tem que falar igual eu tô falando que tem que falar assim, cara, em inglês. E sem medo de errar. Eu já tive experiência de sair de projeto por não estar com inglês fluente. E, pô, era um projeto maravilhoso. Internacional, que ia pagar várias viagens para fora. Puxa, mas o inglês não estava tão legalzinho. Então, é aquele tempo que eu perdi de não ter estudado na faculdade ou antes. Me fez falta. Então, dica, estude em inglês e depois vai focando em alguma carreira aí que você encontrar, mas não faça pelo dinheiro, tá? Dinheiro é uma motivação externa que uma hora você cansa e você não quer mais fazer, tá? Então, assim, ache uma linguagem de programação que você gosta, foca nela, ou uma área que você gosta e seja o melhor. E se você estiver falando inglês e gostando do que você faz, vai ser lindo. Fusca, acho que encerrou as perguntas. A gente queria agradecer imensamente a sua participação, a sua palestra. Tenho certeza que contribuiu muito. Tem mais 2 perguntas? Chegou Opa. mais 2 perguntas, Fusca, então, pera aí. Calma aí, o pessoal da produção nos avisou. Legal, legal. Eu vou aproveitar esse momento e vou colocar o PDF lá dos slides, tá? O pessoal vai ficar no slide deck, Eu não vou conseguir lembrar que falaram no meu fone aqui. tá? O Ariel perguntou sobre dicas para quem quer trabalhar com Data Science. Data Science. Cara, olha só, hein?
Pergunta interessante. Primeira coisa, quer trabalhar com data science, tem que entender de estatística, né? Dados, tem que conhecer um basicão de estatística, conhecer bastante de banco de dados, né? Então aí a aulinha de banco de dados é importante, você entender os relacionamentos. E você tem que entrar nos grupos que falam de data science. Tem bastante grupo bom no Telegram, tem canais legais que você pode acompanhar, leia material. Como comercialmente falando, é uma área nova. Então, você vai encontrar muita coisa nova, assim, não vai encontrar muitas pessoas com 10 anos de experiência em data science. Vão ser poucos, se é que tiver, né? Então, aproveite essa onda que está crescendo e acompanha. Gruda nessa galera, busca informações, porque tem muito conteúdo nesses nichos, né? A gente fala que são silos. Cara, andando com essa galera, você se torna mais data science. Às vezes na faculdade a gente não consegue ver tanto, né? Mas minha dica para data science é isso. Ande e consuma material dessa galera de data science. Fusca, o Carlos Vinícius falou, excelente palestra. E por fim, o Lucas Coiado mandou, sabe, sei que eu ainda estou na metade da faculdade, de quarto semestre de 8, mas me sinto perdido na questão, para que lado eu vou? Onde é mais aconselhado ir dentro da engenharia de software? Essa é uma pergunta difícil. Bem difícil, bem difícil. Dica que eu posso te dar. Eu não vou te dar um rumo, mas eu vou te dar algumas coisas que sempre costumam dar certo. Cuidado em só ser techniquez e cuidado em ser só de negócio. O que eu estou querendo dizer? Se você só gosta de programar, tem um problema. Você vai precisar se relacionar com as pessoas. Então é importante você conhecer do business que a gente fala. Por exemplo, poxa, esse exemplo lá que foi o meu maior desafio, que foi uma das perguntas. Pô, eu amava trabalhar lá porque eu gostava do mundo bancário. E gosto até hoje. Tive a alegria de participar um pouco do projeto Pix. Cara, era muito legal a gente falar do Pix para as pessoas poderem mandar uma conta agora quase instantâneo. E era instantâneo, né? Só que eu entendia dos riscos que isso acontece, as legislações. Então eu lia sobre isso, eu não ficava lendo só o manual do Java, só o manual da AWS na nuvem. Não, eu lia sobre business, sobre negócio. Então eu tinha um linguajar que ajudava no dia a dia do software e eu não evitava de fazer coisa errada. Então a dica que eu dou além do techniquez que você está aprendendo aqui com programação e que não está errado, entenda dos negócios. Exemplo, quando você vai numa farmácia, aqui no Paraná tem muito CPF na nota, né? Não sei como é que está em Dourados, mas cara, vai sair uma nota fiscal. Cara, como é que é o processo da nota fiscal? Poxa, um cara apertou o botão aqui, foi lá pro governo federal, estadual e gerou alguma coisa. Poxa, como é que é a tributação disso? Como é que é o cálculo? Como é que é o ICMS? O que é o ICMS? O que é o ISS? Quando eu aplico o ISS? Quando eu aplico o COFINS? Quando eu aplico o IPI? Fusca, eu já não gostei desse papo. Tá, então você não tem que ler sistemas de contabilidade. Eu gostava. Na verdade, eu não gostava, mas eu aprendi a gostar. Fusca, você gosta da parte financeira? Gosto, porque eu aprendi. Eu gosto muito de indústria. Poxa, para mim é muito legal ir na indústria e ver o processo industrial das coisas. Por exemplo, eu estava numa empresa que fazia tratores. Nossa, eu via os parafusinhos virando grandes tratores. Eu falei, nossa, que grande Lego, que coisa legal. Então, eu sou interessado em aprender eu gosto disso. Essa é a minha dica. Sejam interessados em aprender sobre como se constrói as coisas além do software. Se você gosta disso, beleza. Por isso que, por exemplo, eu dei o exemplo de quebra-cabeça. Cara, pra mim é legal quebra-cabeça, montar, fazer cubo mágico. Entendam, gostem dessas coisas. Não só de programar. Aprendam como as coisas funcionam, isso vai ajudar muito vocês. E talvez essa seja uma dica. E soft skills, invista, em algum momento tenha, sei lá, você vai pagar um curso de como eu falo em público. Pra mim é fácil falar em público. O Antônio também já passou por isso, que tanto tempo dando aula, a gente já tá meio cara de pau aqui, pra gente chegar e falar é de boa, mas, gente, eu lembro em 2012, quando fui dar minha primeira aula, o conhecimento da minha vida até aquele momento se acabou em 10 minutos. E aí, o que eu faço lá na frente? Eu fui aprendendo que tem que ser dosado, as pessoas não aprendem tudo uma vez só. Isso a gente vai aprendendo praticando. E fazendo curso, ouvindo pessoas mais velhas. Então, são dicas que eu posso te dar, cara. Então, Fusca, vamos para a última, então. É isso. Davi Messias. Fusca,
Qual a tua experiência com cloud? E qual cloud provider que tem mais visto? Minha experiência com cloud é bem básica. A nuvem do momento aí é a tal da AWS, né? Não tem muito o que fazer, é a melhor e mais fácil de você usar. Tem vindo muito forte a nuvem do Google, tá? Se vocês quiserem aprender um pouco mais do Google. E um item interessante de nuvem também a olhar é da Microsoft, o Azure, né? Então são coisas interessantes para você olhar esse conjunto AWS, Azure ou Azure, e acho que é GCP da Google. Fica a dica, é tendência, tá? São coisas legais para você sempre estar antenado. Nuvem é o momento, tá? Então, além do que vocês já estão programando, aprendam sobre nuvem. É importante. GitHub, nuvem, DevOps é bem importante. Ô Fusca, chegou mais uma, agora prometo que é a última. Que boa, cara. O Iago Felipe falou assim: estou no ramo de saúde e trabalho e segurança do trabalho. Trabalho com os dados desse setor, Power BI. Gostaria de substituir essa ferramenta. O que você sugere? Alguma ideia? Power BI? Cara, Power BI é tão bom. Será que precisa trocar? Dica: faça um pró e contra. A gente pode olhar Power BI, a gente pode olhar ClickView, você vai olhar Tableau, você vai olhar várias ferramentas. Eu vou te dizer que você, na verdade, você vai perceber que o Power BI é uma das melhores e mais visuais. Tem outras que você pode encontrar, mas cria uma lista ali, pró de um, contra de outro. E aí você vê, puxa, ó, um é melhor que o outro, tem a questão financeira, tem empresa que paga ou não. Tem empresa que já tem um compliance, ou seja, já está alinhada às ferramentas da Microsoft, então você não tem muito o que usar. Se você tiver a oportunidade de trocar, testa um pouquinho o Tableau, ClickView, mas talvez eu permaneceria no Power BI, cara. Acho que é bem... Todas são o mesmo estilinho, só que Power BI tem uma tela mais agradável de uso e de consumo. Fusca, eu lembro que você comentou comigo que você tinha alguns cursos seus em algum lugar, que se alguém quiser buscar alguma informação sobre um curso seu, que a gente sabe que os alunos têm que trabalhar com atividades complementares, né? Então caso alguém quiser encontrar alguma coisa sua, onde que acha alguma informação sobre... Eu lembro que você comentou alguma coisa comigo. Isso, é verdade. Eu na verdade, estava começando a preparar algumas coisas de curso, assim, e acabou que eu não preparei nada, assim. Mas, assim, quem me seguir no LinkedIn, aí procura Wagner Fusca lá no LinkedIn, isso é uma coisa importante, tá? Um monte de recrutador tá no LinkedIn, tá? Se você não tá lá e quer conseguir um emprego, esteja no LinkedIn e coloque tudo que você tá fazendo lá. Me adiciona lá, porque em algum momento eu vou publicar coisa, assim, e aí a gente vai exercitando. Eu gosto de falar de software para programadores, para pessoas que estão na faculdade. Um dia vai ser um curso, eu não preparei nada, assim, aquela coisa, meu desejo, eu quero fazer um livro, eu quero fazer um curso, mas até agora não saiu nada. Então, tenta me seguir lá que quando eu finalizar tudo isso, vocês vão saber. Quem quiser se matricula, faz como horas curriculares, que vai ser bem legal, tá? Mas de momento eu não tenho nenhum link, só segue no LinkedIn que quando estiver pronto vocês vão saber. Fusca, um prazer estar com você essa noite. Eu tenho certeza que chegou vários comentários sobre a palestra ter sido boa. É um prazer enorme. Eu tenho certeza que gerou muita curiosidade. Eu tenho certeza que nós poderemos ter outra oportunidade de fazer um outro evento e te convidar novamente. Eu tenho certeza que vai ter bastante assunto para tratar, que hoje você fez um assunto mais introdutório, né? Então, quem sabe a gente pode pensar num evento, de repente até sobre agilidade, só para debater um papo sobre isso. Um talk, né? A gente pode marcar um talk só para falar sobre esse assunto. Cara, um prazer enorme trazer rever. A realidade nua e crua aqui, como que é, né? Prazer enorme te rever. Marcos? Bom, também quero deixar aqui os meus agradecimentos, tá, Wagner? Foi uma brilhante palestra, tenho certeza que contribuiu bastante aí com conhecimento, né, para a formação dos nossos alunos. Foi um prazer imenso conhecê-lo, né? E quero agradecer também a todos que nos acompanharam até este momento, tá? Que ficaram aí durante essa 1h e 40 minutos aí aproximadamente, né? Nos acompanhando aí nessa live. Quero
lembrá-los que amanhã nós teremos mais uma palestra que será sobre LGPD, né? O tema da palestra será a LGPD e a importância para o Brasil, com o professor Dr. Maurício José Ribeiro. Tá? Então, muito importante essa palestra de amanhã. Então, aguardo vocês aqui. Bom, e é isso, né, Antônio? Então, por hoje encerramos por aqui. Tenham todos aí uma boa noite e aguardamos vocês amanhã. Então, até lá, um grande abraço.